Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Outro dia eu estava conversando com um grande amigo meu e ele me passou um versículo bíblico que eu acho que é extremamente elucidativo sobre aquilo que a gente está vendo acontecer, não só no Brasil, mas no mundo todo hoje. Eu gostaria de começar esse vídeo trazendo essa referência para vocês, tá? A passagem está no livro de Salmos, capítulo 12, versículo 8, que diz, segundo a versão Almeida: por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Olha que interessante, né? Os perversos se multiplicam e eles se espalham e o número deles cresce quando aquilo que é vil, aquilo que é mal, é exaltado, ou seja, é colocado como modelo, é colocado como referência. Se a gente olha essa mesma passagem na versão Nova Tradução na Linguagem de hoje, ela diz o seguinte, aí pegando o versículo 7 também, Salmos 12, 7 e 8. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos dos maus, pois eles andam por toda parte e todas as pessoas dão valor àquilo que é mal. Ou seja, pessoal, infelizmente a gente vê uma crise de referência hoje, né? Nós vemos ali pessoas que não acrescentam nem um pouco, sendo colocados ali como grandes paladinos ali da justiça, paladinos da correção, paladinos dos bons costumes, né? Paladinos assim da luta pela liberdade, né? Da luta pela democracia, da luta por aquilo que é correto, mas são pessoas que, quando você olha, né, o histórico, você vê que tem um histórico um tanto quanto dúbio, né? E parece que hoje, dentro do grande sistema e processo de propaganda não só da mídia tradicional, mas dentro do cenário político também, a gente está vendo ali novos ícones, né? Eles tentando criar novos ícones ali, novas referências, né? Novos bastiões, novos heróis, né? Se a gente poderia dizer. E é isso que acontece dentro da degradação de uma sociedade, né? Infelizmente, quando você olha a cultura americana, você vê que os americanos têm lá, né, inúmeros heróis, não só heróis recentes, heróis do esporte, né, mas os heróis das grandes batalhas e também os heróis da ciência, né, das grandes invenções, né? Você pega e pergunta por que os Estados Unidos é o país de ponta no mundo hoje, né? Porque ali houve heróis que, por exemplo, criaram o telefone, criaram a eletricidade, né? Criaram a internet, criaram quase as coisas fundamentais que a gente usa, todo mundo no planeta Terra usa hoje, né? O próprio computador ali, né? Se você for pensar o computador pessoal com ali Steve Jobs, né? Steve Wozniak, depois uniram ali o computador antigo com um monitor de televisão, né? Um monitor de computador e criaram um computador pessoal. Então, você vê um país que tem heróis nesse sentido, você tem Graham Bell, você tem Thomas Edison e pessoas desse porte, é difícil não ter uma grande nação num referencial desse, né? Mas aí no Brasil, infelizmente, nós temos sim, durante a nossa história, grandes heróis, mas os jovens não são incentivados, né, a conhecer e valorizar esses heróis. Pelo contrário, lá nos Estados Unidos hoje, você vê os heróis são aqueles que estão depredando, que estão fazendo ali os atos mais deletérios, né, destrutivos nas ruas hoje, independente ali de qualquer visão de mundo, filosofia política. E aí entra um negócio interessante também, porque a gente fica pensando, né, um país tão organizado que tem o valor do rule of the law, né, o império da lei, né, um país que dá valor às liberdades individuais, né, valoriza a sua polícia, a sua área militar. Como é que pode um país desse deixar que as ruas sejam tão tomadas pelos iconoclastas, né? Aqueles que têm depredado as ruas, né? Destruído tanta coisa. Não sei se você tem acompanhado muito bem, mas há locais ali nos Estados Unidos que a situação está bem complexa, né? Em termos de depredação ali do patrimônio público. E aí você pensa, será que as polícias não conseguem conter isso? Será que os setores aí da inteligência não sabem
quem que está por trás ali, quem que está organizando, não consegue frear isso. E eu quero dizer para vocês que sim, né? É claro que eles sabem, é claro que eles têm poder para frear isso, é claro que eles têm poder para conter isso. E se eles não estão contendo, é porque há um interesse por trás, tá? Porque a gente não pode esquecer uma frase importante que eu já citei aqui em outra ocasião, do ex-presidente americano Franklin Delano Roosevelt, que disse que na política nada acontece por acaso. Se aconteceu dessa forma é porque foi projetado assim. E é assim que está acontecendo isso lá. Se eles estão, se isso está acontecendo é porque há uma permissão, há um interesse que isso aconteça. E isso é um grande projeto ali de psicologia social, de engenharia social. É para fazer com que as pessoas olhem aquela situação toda e fiquem desesperadas, fiquem em pânico, fiquem com medo, e assim os planos sejam devidamente implementados, né? É uma provocação ali, quase uma coisa comportamental, né? Algo para provocar uma reflexão, para provocar uma reação, né? E aqui no Brasil não é diferente, a gente vê atitudes assim que você olha e fala, caramba, eu não acredito que um agente público está fazendo isso, né? Eu não acredito que as leis estão sendo tão atropeladas, né? As liberdades individuais estão sendo tão atropeladas. E você olha e você fala, caramba, será que ninguém está vendo isso? Eu acho que está todo mundo vendo isso, mas essas afrontas tão diretas assim ao nosso, né, ordenamento jurídico, talvez sejam propositalmente para haver uma reação, né? Seja uma provocação. Sabe aquele cara que quer briga e ele fica provocando, provocando até ele chegar a esse objetivo, até ele conseguir esse resultado? E aí a grande sacada tá em não cair nessa provocação, em não cair nessa cilada, né? Talvez seja um momento desse que a gente está vivendo no Brasil. Talvez semelhante a alguém que te xinga na rua lá, né, no trânsito. E é claro que quando você ignora, você quebra essa cadeia, né? Todo mundo que xinga alguém na rua fica olhando para ver a reação de quem foi xingado. E aí quando a pessoa não reage, simplesmente ignora ou finge que não viu, aquele que ofendeu fica no vácuo, né? Então, talvez seja mais ou menos isso que está acontecendo no Brasil, né? Uma provocação ali para ver quem chuta o balde primeiro, né? Para usar uma expressão que já foi usada aqui recentemente. E se a pessoa conseguir segurar a onda, respirar fundo e não chutar o balde também, talvez a gente consiga contornar esse problema, né? Montar um outro plano, um outro caminho para conseguir chegar aos objetivos finais, que são, no final das contas, né, a melhoria das condições de vida da população brasileira, né? A gente tem visto aí a questão do marco do saneamento tão importante, né? Metade da população brasileira aí precisando se enquadrar no universo da água encanada, né? Do sistema de esgoto encanado e não tendo esse privilégio, porque você vai ver que a maioria das atitudes nesse sentido são governadas ali por entes públicos, né? Que infelizmente não têm a sua eficiência tão robusta e tão comprovada. E aí o que acontece? Agora, né, a gente está diante de uma oportunidade para modernizar o Brasil e, na prática, melhorar a vida das pessoas, né? E eu acho que chegamos num momento extremamente interessante no Brasil que, apesar de descobrirmos que eleger um presidente não é suficiente para que a proposta desse presidente seja colocada em prática, uma vez que há várias estruturas de poder que não desejam essa melhoria, mas, por outro lado, o povo brasileiro está vendo quem luta a favor dos interesses do povo e quem quer simplesmente manter o poder, manter o status ou às vezes até se proteger, né? Se resguardar de eventuais sanções penais aí que às vezes estão no cangote dessas pessoas, né? Então, estamos diante do momento aí que, como eu disse para vocês no início, né? O mal aumenta porque as pessoas começam a valorizar aquilo que é ruim, né? Como eu disse lá no Salmo 12:8, né? Porque todos os lugares andam os perversos, quando os filhos dos homens
entre os filhos dos homens a vileza é exaltada, ou seja, aquilo que é errado é colocado como bom e aquilo que é bom é colocado como condenável, né? Uma total inversão de valores. E, pelo contrário, se a gente olha esse versículo e inverte a lógica dele, né? Se a gente, em vez de pensar por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada, a gente vai ver o seguinte: por todos os lugares andam os homens justos, quando entre os filhos dos homens a justiça e a correção são exaltadas, né? Então, acho que está na hora de a gente resgatar esses valores, resgatar esses modelos e superar toda essa destruição psicológica, moral e social que tem sido feita aqui no nosso país. E eu acho que, né, ao contrário daquilo que o establishment, né, o poder constituído pensa, o povo acordou, o povo está atento. O povo pode estar, de certa forma, desprovido dos seus meios de ação, mas a mente mudou. E a mente, quando muda, para voltar atrás é muito difícil, tá? O povo brasileiro está atento, o povo brasileiro não é ignorante e o povo agora está de olho em tudo que está acontecendo. E Deus queira que essa semana seja uma semana em que a vontade do povo comece a ser valorizada, implementada, né, colocada em primeiro lugar, uma vez que a Constituição que está aí, mesmo com todos os seus problemas, né, a Constituição de 88, ela garante que todo o poder emana do povo, tá certo? E que o povo possa valorizar a justiça e a correção e assim, né, a sociedade passe por uma transformação real, tá bom? Pessoal, essa é a reflexão de hoje para vocês, para iniciar a semana. Fiquem com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Um abraço, valeu!